Bom dia, crianças. A lição de hoje é Amigos para Valer, Davi e Jonatas, lição 8. E vocês, como é que estão? Saudade da igreja? Eu acho que agora nós vamos poder retornar. Nós já estamos organizando o espaço para receber vocês, mas com todo aquele cuidado, mantendo distanciamento, usando máscara, álcool gel, mas acho que domingo já vamos poder estar presente na classe. Vamos para a nossa lição? Amigos para valer. Eu acho que amigos vocês têm bastante, né? Aqueles que vocês gostam um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas é muito bom ter amigos. E a lição de hoje vai falar sobre Jonatas e Davi. Vocês estão lembrados quem é Davi? Davi é aquele pastor de ovelhas, né? Que cuidava das ovelhas do seu pai. E um dia o pai dele mandou ele levar um lanche para os irmãos dele que estavam na guerra. E ele foi. E quando ele chegou lá, o povo judeu estava com medo, porque eles iam enfrentar o gigante, né? O gigante filisteu, o Golias. Então eles estavam com receio, porque aquele homem era muito grande, muito forte, né? Difícil deles vencer. E quando Davi viu que ele estava zombando do povo hebreu, zombando de Deus, Davi ficou muito bravo e resolveu enfrentar esse gigante. E ele foi e venceu, né? Vocês conhecem a história. Ele venceu o gigante, né? Derrubou o gigante com uma pedrada, cortou a cabeça dele e o povo ficou feliz. E os filisteus começaram a fugir. Mas a história de hoje, quando Saul viu aquele menino franzino, pequenininho, que tinha feito esse, vamos dizer, esse bem para o povo hebreu, né? Matou o gigante, ele queria saber quem é. E ele chamou o seu capitão e perguntou quem era aquele rapaz. E o capitão falou que não conhecia, não sabia quem era, não era dos soldados. E ele pediu que o capitão do exército, Abner, levasse esse rapaz para ele conhecer. E Davi foi até o rei Saul, ainda carregando a cabeça de Golias. Daí o Saul pergunta quem ele se apresenta, fala que é filho de Jessé, conta a história dele. E Saul diz que ele ia ficar aquela noite no palácio, que ele queria conhecer melhor ele. E nesse encontro lá, no jantar que provavelmente teve, Davi conheceu o filho do rei, Jonatas. E Jonatas se afeiçoou a ele. A alma de Jonatas se uniu com a de Davi. Vamos ver o que diz em 1 Samuel 18, o versículo 1. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Então Jonatas ficou querendo bem Davi, viu que ele era corajoso por tudo que ele fez para defender o seu povo. E eles criaram uma amizade muito grande, um laço afetivo muito grande e se tornaram muito amigo. Só que Davi continuou participando das guerras, das lutas, só que ele não tinha armamento, ele era um pastor de ovelha, ele não era um soldado. Então Jonatas, como ficou querendo muito bem Davi, ele deu de presente para Davi o seu cinto, a sua capa, a sua espada, o seu arco e o seu escudo.
porque Davi não tinha essas armas, né? Ele, para cuidar de ovelha, ele tinha apenas um cajado. Então, Jonatas, como era um príncipe, ele tinha treinamento de guerra, ele tinha as armas necessárias. E ele doou para Davi, porque ele quis bem Davi, ele ficou muito amigo de Davi. Então, ele doou esses presentes para Davi, para que quando Davi fosse novamente para as guerras, ele tivesse as suas próprias armas. E sempre quando tinha as lutas lá, Davi saía com os soldados e ele era sempre vitorioso. E isso foi deixando Saul com ciúme de Davi. E numa batalha que eles foram, Saul foi vitorioso. E quando eles retornavam dessa batalha, todas as mulheres saíram ao encontro deles, cantando, tocando instrumentos musicais, e elas cantavam assim. As mulheres se alegravam e cantavam alternadamente e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E Saul, quando escutou isso, ele ficou indignado. Elas estão atribuindo a mim milhares e a Davi 10 milhares. Então a fúria dele, a raiva dele contra Davi foi aumentando. E quando ele ficava muito nervoso no palácio, Davi vinha para tocar harpa para ele. E ele se acalmava. E num dia que Davi estava tocando harpa para ele, e ele com muita raiva, ele tentou matar Davi com sua lança. E Davi fugiu. Davi fugiu da presença dele e foi se esconder na casa dos profetas, né? E aqui no versículo 20, então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá, e veio e disse a Jonatas: que fiz eu? Qual é a minha culpa? Qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? Então, quando ele fugiu do palácio, ele foi se esconder na casa do profeta, né, dos profetas. E depois ele foi se encontrar com Jonatas e perguntou por que Saul queria matar ele, né? Por que aquela raiva? Porque ele sempre estava procurando ajudar, né, o povo judeu, ajudar Saul, né? E quando ele ia para as batalhas, ele ganhava, ele não ficava envaidecido, ele não ficava se vangloriando. Só que Davi estava ficando com muito ciúme, porque ele tinha medo que Davi quisesse tirar a vida dele para ficar com o trono, para se tornar rei. Mas Davi não tinha esse interesse, né? Porque ele sabia que o herdeiro era Jonatas, e eles fizeram uma amizade lá. E logo ia ter uma festa, uma grande festa no palácio. E Jonatas ficou de descobrir por que Davi queria matar, se Saul queria matar Davi ainda, e o porquê. Então, eles fizeram um acordo, né? Eles fizeram um acordo que durante aquele jantar tinha os lugares certos, né? E na primeira noite, Davi não compareceu. E Saul nem questionou por que da ausência dele ali. Mas na segunda noite, ele questionou por que Davi não estava ali. E Jonatas falou que Davi tinha pedido para se ausentar, que ele queria ir até a família dele, porque eles iam oferecer sacrifícios ao Senhor. E a família dele queria todo mundo reunido. Só que não foi isso, né? Jonatas já mentiu para proteger Davi. E Jonatas combinou com Davi:
você vai, me espera lá atrás da pedra de Esla. E depois do jantar, eu vou com o meu servo, vou lançar flechas. E eles fizeram um acordo. A hora que o Jonatas lançasse as flechas, ele ia dizer para o servo ir buscar. E se ele falasse para o servo, as flechas estão para cá de você, Saul tinha passado a raiva, não queria mais matar Davi. E se ele falasse para o servo dele, as flechas estão para lá de você, então era para Davi sair, fugir e ir embora, porque a raiva de Saul ainda era muito grande. E foi isso que Jonatas fez. Ele foi no jantar e ali ele viu que o pai dele ainda estava com muita raiva de Davi. E depois do jantar ele foi com o servo e fez o que eles tinham combinado. E quando ele grita para o servo que as flechas estavam para lá dele, Davi entendeu então que estava na hora dele ir embora, sair dali, né? E o servo foi, procurou as flechas, trouxe, e Jonatas dispensa ele, manda ele voltar para o palácio, e ele se encontra com Davi. E ali eles se despedem, né? Eles se despedem e eles mantêm a promessa feita, como no primeiro dia, de serem amigos fiéis, um cuidando do outro, né? E Jonatas despede-se de Davi, eles choram, se abraçam, e Jonatas fala para Davi o seguinte, vamos ver o que diz lá em Samuel, 1 Samuel 20, 42. Disse Jonatas a Davi, vai-te em paz, porquanto juramos ambos em amor do Senhor, dizendo, o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. Então, quando eles se encontraram, eles já tinham jurado uma amizade fiel, verdadeira, sincera. E quando Jonatas viu que o pai dele ainda tinha muita raiva, e se Davi ficasse ali, Saul ia tentar matar ele, ele se despede e Jonatas reforça esse juramento, que Deus estava entre eles, né? E que Deus seria, o Senhor seja para sempre entre mim e ti. Então, o Senhor estaria sempre abençoando Davi e Jonatas, né? E eles foram um grande amigo. E quando Jonatas morre numa guerra, Davi manda procurar se ele tinha herdeiro, se ele tinha família, para trazer para morar com ele, que ele ia cuidar da família de Jonatas, porque eles tinham feito um juramento. Se Davi faltasse, Jonatas cuidaria da família de Davi. E se Jonatas faltasse, Davi cuidaria da família dele. E Davi honrou esse juramento, né? Mandou procurar o filho de Jonatas e levou para o palácio quando ele se tornou rei e cuidou como se fosse da família dele. Então, crianças, é muito bom ter amigos, né? Nós precisamos da amizade, nós precisamos conversar com as pessoas da nossa idade, mas vocês também precisam ser sinceros um com o outro, né? Ser amigo para valer. Quando puder ajudar, ajuda. Quando vê que o amigo está fazendo uma coisa errada, tem que alertar para ele não fazer aquilo, porque é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos amigos. E precisamos lembrar também que o nosso melhor amigo é Jesus, né? Que quando a gente tem Jesus no nosso coração,
nós podemos conversar com Ele francamente, não precisamos tentar esconder nada, porque de Jesus nós não escondemos, né? Nós temos um amigo verdadeiro e um amigo que nos ama e Ele quer o nosso bem. Então, como foi a amizade de Jonatas e Davi, nós também temos que procurar ter amigos e sempre falando de Jesus, porque Jesus é o nosso melhor amigo. Combinado, crianças? Vamos para o nosso versículo de hoje. Então, na lição 8, amigos para valer, vamos lá. O versículo é: o amor é isto, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. 1 João 4,10, Novo Testamento, linguagem de hoje. Então, Deus nos amou com um amor grande, imenso, que mandou o seu Filho para nos livrar dos nossos pecados. Então, vamos para a nossa lição. Aqui é a cena principal, né? Jonatas e Davi. Vamos aqui. Aqui no 1. Davi havia derrotado o gigante Golias e em seguida conheceu o rei Saul e o seu filho, o príncipe Jonatas. Assim que Jonatas viu Davi, o que ele fez? Vocês vão ler então 1 Samuel 18:1 e vão pintar a resposta certa aqui. Então, vocês vão ler com bastante atenção e vão pintar a resposta certa. Amigo para valer aceita as pessoas diferentes. Então, nós não podemos ficar escolhendo os nossos amigos. Nós temos que aceitá-lo, se ele tiver alguma diferença, se ele é rico, se ele é pobre. Para nós não importa, desde que ele seja um amigo verdadeiro, né? Aqui no 2. Como demonstração de sua amizade, Jonatas deu alguns presentes ao seu novo amigo. Quais foram esses presentes? Descubra lendo 1 Samuel 18:4. Então, vocês vão ler 1 Samuel 18:4 e vão ver os presentes que Jonatas deu para Davi e vão circular. Combinado? Daí aqui no 3, agora volte a cena no início da lição e marque 4 coisas estranhas que o desenhista se confundiu e colocou na cena. Então, vocês vão voltar aqui na cena principal e vão... 4 erros. Vão ver quais são as coisas erradas e vão circular, fazer um X para ver quais são os que não pertencem a essa paisagem ali. Daí tudo ia bem para Davi, tão bem que o rei Saul começou a sentir inveja dele, pois Davi se tornou muito querido pelo povo, pois vencia todas as batalhas com a ajuda do Senhor. Por isso, ele e Jonatas tiveram de se separar, pois o rei queria acabar com Davi. Na despedida, os 2 amigos choraram muito e Jonatas disse... Então aqui, Jonatas está falando, né? O Senhor seja para sempre entre mim e ti, entre minha descendência e a tua. Então aqui, na despedida, né? E daí aqui, Deus está junto dos amigos para valer. Veja o que aconteceu com as amigas Luana e Bia. O que Luana deveria falar para sua amiga? Daí aqui tem a historinha, vocês vão ler e vocês vão dar a opinião de vocês a ler. Daí vem o momento família,
você, né? Vai ser uma surpresa, né? Uma boa maneira de demonstrar nossa amizade é fazer uma surpresa para um amigo. Então aqui você, junto com o papai e a mamãe, vocês vão ler com bastante atenção e vão fazer o que está sugerindo aqui. Daí aqui tem o endereço na internet para vocês verem, são os filminhos do Esmilinguido, tem umas historinhas bem legal. Eu dei uma olhada, tem coisas bem bonitinhas ali. Então, crianças, por hoje é só, que nós possamos sempre estar juntinho do nosso melhor amigo, que é Jesus. Eu vou orar e até nosso próximo encontro. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo exemplo de amizade de Jonatas e Davi, e que nós possamos buscar em Ti o verdadeiro amigo. Fica conosco e nos ensina, Pai, a sempre ter uma amizade sincera e verdadeira com as pessoas que se aproximam de nós. Perdoa o nosso pecado e é em Teu nome que eu oro. Amém.